Ok, vamos dar continuidade ao nosso culto. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 24 ao 28. Mateus 16, 24 a 28. O discípulo de Cristo deve levar a cruz. O texto nos diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Meus amados, eu confesso que tenho pensado muito sobre a igreja do nosso tempo. Às vezes eu fico na minha casa, sozinho, na parte da manhã principalmente, pensando sobre como nos temos comportado, como tem sido, como está sendo a igreja do nosso tempo. Se nós olharmos para trás, a gente vai perceber que não há muita diferença, porque a igreja é formada de homens pecadores, e o que se espera desses homens pecadores é que estejam buscando a cada dia crescer um pouco mais com relação à graça, com relação ao comportamento diante de Deus, sendo igreja do Senhor. O que se espera da igreja é essa atitude de ser melhor a cada dia. Porque se olharmos para o tempo, se olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que tudo se cumpre para o fim. Parece que tudo está fechando para o fim. Meus amados, dizer que estamos vivendo tempos difíceis já é uma total redundância. Há muito tempo nós estamos vivendo tempos difíceis, de modo que o nosso problema hoje não é mais o grau de dificuldade dos tempos que vivemos e que parece tender a se agravar ainda mais. Quando nós olhamos para o mundo, para o que está acontecendo, a convicção que para sobre nós é a de que isso vai piorar, de que as coisas piorarão sim. O nosso grau de resistência em tempos de dificuldade também há uma tendência de ser, eu diria, burilado. Nós, os brasileiros, até resistimos bravamente. Nós, os brasileiros, temos visto aí os desmandos históricos, políticos, econômicos e por aí afora. Aqui estamos sendo submetidos, especialmente nos últimos anos. Na verdade, não temos caminhado em fé. Na verdade,
a gente espera as coisas acontecerem. Nós não temos caminhado em fé, não temos caminhado de esperança em esperança, não temos caminhado de sucesso em sucesso, não temos caminhado de realização em realização, pelo contrário, temos caminhado de desencanto a desencanto, de desilusão a desilusão, de frustração em frustração. Seria isso pessimismo, pensar assim? Seria pessimismo olhar para o mundo e ver as coisas dessa forma? Será que isso é falta de fé? Analisarmos o nosso tempo desse jeito? Sinceramente, eu creio que não. Acho que simplesmente é realismo. Estamos vendo o mundo como de fato ele se apresenta e se apresentou ao longo de toda a história. Na expressão de João Baez, ele diz: somos órfãos em uma época sem o amanhã. Se eu olhar para o mundo, se eu olhar para a sociedade, se eu olhar para o que está acontecendo, parece que João Baez tem razão, somos órfãos em uma época sem o amanhã. O que esperar para o amanhã? E aí entra Deus nessa história. É natural que tanto desencanto venha gerando em nós e no nosso coração, na nossa mente, um sentimento de desesperança, para não dizer de ansiedade, para não dizer de desespero, muitas vezes de doenças. Talvez em nenhum outro tempo da história se viu tanta gente se tratando com psiquiatra e psicólogo e por aí afora. Daí, para total descrença, é apenas um passo. E com muita tristeza, é isso que nós temos observado no nosso tempo. Se fizermos uma consulta honesta, vamos verificar com facilidade até que as pessoas não creem em mais nada, estão se tornando em pessoas céticas, não creem mais ninguém, até porque o ser humano tem se transformado a cada vez numa pessoa em quem não se pode confiar. O cinismo é a expressão mais grave, mais triste do ceticismo vivido hoje no nosso tempo. As pessoas se tornam imunes a tudo, nada mais as toca, nada mais sensibilizam, cada um lutando por si, cada um resolvendo do seu jeito. O próprio Jesus definiu muito bem quando ele sentenciou: que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mateus 16, 26. Precisamos, em nosso tempo, promover, sim, de verdade, meus amados irmãos, um verdadeiro resgate espiritual no nosso mundo. É necessário que tenhamos que buscar esse resgate espiritual. Mas que resgate seria esse? Como seria isso? Meus amados, precisamos resgatar a nossa fé em Deus, mas também na humanidade. Confiar um pouco mais, quem sabe, na humanidade. Precisamos resgatar a nossa fé no ser humano. Nós vivemos desconfiado de tudo. Nós não aceitamos mais palavra de ninguém. Santo Agostinho costumava dizer que há dois verbos sobre os quais foram construídos os impérios. Um é o verbo do ter, e o outro, o verbo do ser. Mas é isso que nós temos vivido. Nós não estamos preocupados com a glória, com a Canaã celestial, com a salvação. Nós estamos sempre, simplesmente preocupados
em que nós vamos nos transformar ao longo dos dias? Alguém abastado? Alguém que cumpra com seus deveres materiais? Há o império do ter, há o império do ser. O império, primeiro, das coisas, das possessões, do poder. Nós estamos muito preocupados com isso, com esse império de possessões, de poder, de quem eu sou, de como as pessoas vão me ver. E o segundo império é o império do espírito, dos valores espirituais, que não enferrujam e que os ladrões não minam e nem roubam. Mas será, essa é a pergunta que eu me fiz essa semana, será que de fato nós estamos preocupados com esse império que ladrões não roubam, não perde, não enferruja? Meus amados, assim na expressão de Agostinho, nós deveríamos nos deixar conduzir pela máxima: ame as pessoas e use as coisas. Mas nós invertemos no nosso tempo, amamos as coisas e usamos as pessoas. É assim que a nossa sociedade vai caminhando. Vivemos num mundo despersonalizado, um mundo que talvez não há condição de entender. Nele as pessoas desaparecem, são ilustres anônimos. Nesse mundo as pessoas são simplesmente instrumentos, são um meio para algo mais na produção, para o lucro de outro. A consequência aí está: sacrificamos o ser humano ao mercado, e não o mercado ao ser humano. Vocês já pararam para pensar em que resumiu a nossa vida? Em que tem resumido a nossa vida? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e comer. Isso é uma aberração. As coisas existem em função das pessoas e não as pessoas em função das coisas. Foi o que Cristo ensinou quando disse: o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. E não pensais apenas nisso. Por causa disso, as próprias pessoas parecem terem se tornado mais feias. Não estão satisfeitas com o que são, parecem carregar um fardo anti-humano. As pessoas vivem sempre armadas, desconfiadas, pessimistas, iradas, revoltadas. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa e você, às vezes, até quer desabafar, ouvir uma palavra boa, e essa pessoa vem com 3 pedras na mão. Precisamos inverter o credo do mundo, meus irmãos. Para nós, são as pessoas que devem importar. O que me importa é você, não é o que você tem. Elas é que são importantes, as pessoas, elas é que precisam ser resgatadas dessa situação que a humanidade como um todo acabou se envolvendo. Elas são a matéria-prima por excelência da criação. Nós precisamos entender isso é o ser humano. São as únicas criadas à imagem e semelhança do Criador, somos nós. Mas até onde nós temos valorizado isso? Até onde eu olho no meu irmão e percebo isso? Por isso, nesse momento tão difícil, nessa passagem tão difícil da nossa história, de tanta desumanidade, precisamos confessar, cheios de fé e esperança: nós cremos na humanidade como sendo a criação de Deus. Mas às vezes, eu estava fazendo esse estudo essa semana e me perguntando sobre isso. Será que de fato
Nós cremos na humanidade como sendo criação de Deus. Nós temos tratado o nosso próximo dentro dessa perspectiva. Precisamos resgatar a nossa fé na vida. A vida é o dom maior de Deus. Nenhum dom é maior que a vida. Seu valor é único, é insubstituível. Não trocamos a vida por nada. Ah, que bom! Mas o que importa para mim é a vida do outro. A nossa vida, meus irmãos, está cercada e ameaçada muitas vezes de morte por todos os lados. Se você sai de casa, sai preocupado com você que saiu, com a casa que ficou. O mundo está tomado pelo cheiro de morte. Há sinais de morte nos céus, há sinais de morte na terra, há sinais de morte na natureza como um todo, há sinais de morte no ser humano. As pessoas trazem estampada em seus rostos terríveis sinais de morte. Morte física, morte espiritual, morte de alegria, morte de sentido de vida, morte psicológica, morte moral. Tudo isso nós estamos vendo no nosso tempo, e eu às vezes me pergunto, e nós, crentes, seguidores de Cristo, em que nos tornamos? Nós vemos por aí vazio, solidão, desânimo, frustração, são alguns frutos colhidos na arte da morte viva, do ser vivo. Não deixamos nós de viver a vida dada por Deus em função de vivermos mais a morte. Você consegue entender que você é feliz e vive essa felicidade com convicção, com certeza de que você é assim, mas que o seu próximo também é? Precisamos urgentemente conceber a convicção de que em meio a este sentimento de morte tem que haver sinais de vida. Meus amados, talvez esses sinais de vida comece tratando o outro bem, entendendo que o outro é igual a mim. Tem que haver desejo de viver, desejo de vencer, desejo de ser feliz. Sim, a árvore da vida continua plantada no centro do jardim de Deus, que é a criação e é para nosso bem, para a saúde das nações. Ele é o centro. É Ele quem é o centro dessa história. Essa árvore plantada no coração do jardim de Deus é a afirmação de que a vida é mais forte do que a morte. E eu preciso entender isso. Nós nos unimos a Cristo com essa percepção de que a vida é mais forte do que a morte. A morte não vai nos atingir. Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte de alegria, morte de vontade de caminhar, morte de sentido de vida, morte de querer matar o outro, olhar no outro com ódio, olhar no outro e dizer: tu é um miserável. Historicamente, meus irmãos, vivemos um momento em que os velhos paradigmas não servem mais e os novos paradigmas não estão ainda claros. Isso tem gerado incerteza, isso tem gerado insegurança, isso tem gerado descontentamento, desavenças. Talvez aqui no Brasil a gente não esteja ainda vivendo as coisas como estão em outros países, mas o ser humano está completamente destruído em alguns lugares. Não se vê mais sentido em continuar vivendo. A vida parece que virou um suplício na vida daquelas pessoas. Mas de uma coisa precisamos estar seguros, de uma coisa precisamos ter certeza: a vida, ela mesma, deve estar no centro de todo e qualquer paradigma. Meus amados, se eu começar a desistir disso, de caminhar, de ver o meu próximo como a mim mesmo, de tratar ele como eu gosto de ser tratado, se de repente isso não for uma verdade na minha vida, a vida perde o sentido. Eu preciso entender que a vida
em toda a sua riqueza, tem que me unir ao meu semelhante? Tem que me unir mais a Deus? A vida em toda a sua sacralidade, não o poder, não o dinheiro, não a acumulação de riqueza, mas a vida em si. Se a nova ordem mundial não der centralidade à vida, e para ela não orientar ou ordenar a sua política, a sua economia, a sua educação, não há como impedir a tragédia já anunciada. O ser humano está virando apenas um objeto. A despeito de todas as contradições inerentes à condição humana, com suas sombras e fracassos, a vida poderá ser aquilo que ela é chamada a ser, uma celebração. Será que nós temos celebrado a vida? Será que nós temos parado para dar o valor à vida que ela merece? A vida é o fruto mais belo e radiante de todo o processo evolutivo, o supremo dom do Criador. Essa vida poderá e deverá ser saboreada na nossa caminhada em toda a riqueza. Mas o que é que temos vivido? É isso mesmo? Nós temos pensado assim? Como é que está a sua vida? De que maneira você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Por que que você não sente vontade, alegria no coração de ter a liberdade de poder vir na igreja todos os domingos? Tem pessoas que não vêm, tem pessoas que não estão aqui todos os domingos. Será que a nossa vida tem mais sentido lá fora? O que é que temos vivido? Nada mais do que intrigas, desacertos, desamores, falta de complacência uns com os outros? Antigamente, eu me lembro, não um tempo muito longe, que a gente tinha verdadeiras amizades nos trabalhos, nas empresas onde trabalhávamos. Hoje vive-se guerras. Um que quer ser melhor que o outro que quer derrubar o outro e assim por diante. Por isso, meus amados, nesse momento tão difícil da nossa história, quando a morte ameaça tragar a vida em todos os aspectos, nós precisamos confessar, cheios de esperança, nós cremos na vida, porque cremos em Deus. E a vida não acaba aqui. Principalmente essa questão. A vida não acaba aqui. Ela tem continuidade. Mas na hora da continuidade existem dois caminhos. Precisamos resgatar, meus amados, a nossa fé no amor. Nós temos de fato amado uns aos outros? Você já parou para pensar nisso? Nós somos de fato uma igreja que ama uns aos outros, que está disposto a fazer qualquer coisa para ajudar o próximo. A vida humana é movida por duas grandes paixões: o amor e o ódio. Santo Agostinho, para citá-lo, mais uma vez, faz a leitura da história universal a partir dessas duas forças poderosas: o amor, capaz de levar até a morte do eu por causa do outro. Esse é o amor. E o ódio, capaz de levar até a morte do outro por causa do eu. Você consegue perceber que essas duas situações caminham juntas? O amor é fundamento do céu. O ódio é fundamento do inferno. Fazemos da terra um céu quando somos movidos pelo amor. Mas fazemos da terra um inferno quando somos arrastados pelo ódio. O amor funda a cidade de Deus. O amor funda necessariamente a igreja de Deus, onde os humanos se sentem, ou pelo menos deveriam se sentir, integrados como um grande útero. Na igreja não deveria, não deve ter separações.
Nós somos exatamente iguais. Afinal, o ódio parece triunfar de ponta a ponta no nosso mundo. Aí você há de pensar, mas isso não acontece na igreja. É possível alguém ter ódio de alguém na igreja? Meus amados, o amor parece ser a força dos fracos, ou o refúgio apenas dos românticos. Em nosso mundo feio e calculista, parece não haver mais lugar para o amor. Quando eu falo mundo, eu estou incluindo tudo. As pessoas respiram ódio, as pessoas respiram egoísmo, e por isso são cada vez mais solitárias e cada vez menos solidárias. Num tempo não tão longe assim, parece que as pessoas tinham mais empatia umas com as outras. Nós estamos caminhando para um tempo em que a pessoa está morrendo do seu lado e você nem vai lá para saber se ela já morreu ou se ainda está viva. Esse é o ser humano do nosso tempo. E eu vou dizer mais. Isso tem sido vivido dentro das igrejas. Muitas vezes nós passamos a semana sem conversar, sem saber. Meu irmão, como é que você está? Eu gostaria que nessa noite nós entendêssemos que a igreja é uma família. Nós somos uma família. Nós precisamos preocupar uns com os outros, estar alerta uns aos outros, estar prontos para servir uns aos outros. As pessoas respiram o ódio e as pessoas respiram o egoísmo, por isso são cada vez mais solitárias e cada vez menos solidárias. A crença do mundo está na força, no lucro, no poder, na fama, no status, a qualquer custo. Nesse mundo não há lugar mais para o amor. Você já parou para pensar nisso? Mas a vida não reconhece outra força a não ser a força do amor. Você consegue entender que o seu coração é cheio de amor pelas pessoas? Estou falando de amor pelos parentes que às vezes nem lá tem. Estou falando amar o seu próximo, amar aqueles que estão à sua volta. O mundo tem amor à força, mas a vida vive da força do amor. Queiramos ou não, é o amor quem move isso. É por isso que tudo que não é enraizado no amor não subsiste. Não há futuro fora do amor. Na verdade, só o amor permanece. Eu estou falando de amor, de desejo, não estou falando de amor vindo do céu. Amar o outro, querer fazer o bem para o outro. Só o amor permanece, o amor eterno, como o próprio Deus. O fosso entre os ricos e os pobres, em 30 anos, aumentou de 30 para 60 vezes. Os mais ricos, cada vez mais ricos. Os mais pobres, cada vez mais pobres. Isso configura a perversa injustiça social e verdadeira barbárie humana. O sistema socioeconômico que nós vivemos, mundial, funciona bem apenas para 1/3 da humanidade. Meus amados, na presente ordem mundial, o que conta, o que decide mesmo, são as instâncias de ordem econômica. Infelizmente, a religião hoje figura lá no 10º lugar para lá. A política é refém da economia, e esta é regida pela competição, não pela cooperação. E a igreja tem que ser o inverso disso. Pela cooperação. Há pouquíssima solidariedade entre os seres humanos. Isso faz com que a injustiça e a desigualdade sejam marcas mais dolorosas e mais escandalosas do nosso tempo. Um terceiro ponto, há um descompasso entre o discurso e a ação. Você consegue ver isso? Nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Nós falamos uma coisa, mas agimos de outra forma. Nós pregamos o amor. Que bom. Mas eu pergunto a você, nós vivemos o amor?
Cada um, para justificar o seu ato, muitas vezes deslocado de agressão, de violência, de guerra, de terror, cria seus bodes expiatórios. Os judeus são o bode expiatório do nazismo, os comunistas são o bode expiatório do capitalista, os burgueses são o bode expiatório do comunismo, os subversivos são o bode expiatório das ditaduras e por aí afora, os xiitas, que são bode expiatório do sunita e por aí afora. Todos continuam vivendo e agindo na ilusão de que, eliminando o bode expiatório, finalmente, está aberto o caminho da paz. O que se vive hoje são povos querendo destruir povos. O que se vive hoje são pessoas querendo ser melhor que o outro. Não sabemos mais conviver uns com os outros. E por isso estamos construindo os nossos novos muros de separação. Israel construindo o seu muro para isolar sei lá de quem. Os Estados Unidos construindo os seus muros para isolar não sei de quem. Mas um dia, os muros cairão. Eu tenho certeza disso. As bombas cessarão, as guerras serão ridicularizadas e serão tidos por loucos aqueles que se explodem em nome do terror. Meus amados, não há paz sem justiça. A paz é o fruto da justiça. É por isso que na visão profética da palavra de Deus, a construção de um novo mundo passa pelo beijo entre a paz e a justiça. A paz dentro das igrejas terá que passar pela harmonia, um primeiro momento com Deus Criador. Isso é sério. A paz dentro das igrejas. Quando a paz e a justiça se beijarem, no Oriente Médio, lá, por exemplo, haverá esperança de um mundo novo para os judeus. Quando a paz e a justiça se beijarem, unindo o hemisfério, sei lá de onde, haverá sim paz. Quando a justiça e a paz se beijarem no nosso país, haverá esperança de um Brasil melhor. Quando a paz e a justiça se beijarem dentro das nossas igrejas, então haverá respeito, harmonia, crescimento, alegria, comunhão. O ID será desenvolvido a contento. O que se espera é que aprendamos de verdade a amar uns aos outros. Por isso, nesse tempo difícil da nossa história, de tanta guerra, de rumores de guerra, precisamos confessar, cheios de fé e esperança: nós cremos na paz, a começar em mim. Eu vou lutar pela paz, primeiro dentro da igreja, para depois buscar fora desses muros. Como é que eu posso querer a paz lá fora, se eu venho à igreja e passo por o meu irmão e nem o cumprimento? Meu irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como você está vivendo? Como é que eu quero a paz, se eu não consigo nem olhar para o meu irmão e perguntar como está a sua vida? O que eu posso fazer por você? Meus amados, eu quero concluir dizendo para os irmãos: precisamos resgatar sim a nossa fé em Deus. Esse é o nosso segredo maior, derradeiro e final. Nós temos que crer de verdade em Deus. Cremos num Deus que se humanizou e que se fez carne, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós precisamos acreditar nisso. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. Jesus veio, pagou o preço, mas Ele vai voltar. Cremos num Deus que é a força da vida. Precisamos crer que Ele visitou para nos trazer a vida em abundância. Crermos em um Deus que é fonte de amor, que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crermos num Deus que é o Pai da justiça. Precisamos crer num Deus que é paz e que nos abençoou dizendo:
a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. João 14, 27. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Acreditem, pois eu venci o mundo. O mundo está aí fora, terrível, mas esse mundo está vencido para nós. Por isso, meus amados, nesse tempo difícil da nossa história, de tanta incredulidade, nós precisamos confessar, cheios de fé e esperança: nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter a ceia, mas antes temos uma música. E eu gostaria, sinceramente, que você prestasse muita atenção na letra dessa música e com isso você esteja se preparando para participar do banquete que o Senhor nos colocou nesta noite.